Muita tontura. Se você buscou aí algum vídeo de alguém falando sobre muita tontura, eu vou dar aqui o meu relato, a minha experiência de uma situação que eu passei aí recentemente. Deixo bem claro que isso daqui não é consulta, isso daqui não dispensa a necessidade de você passar por uma avaliação profissional. Combinado? Desde já? Então aqui é o meu relato. Deixa o seu like, deixa o seu joinha aqui já para você me dar esse retorno. Bom, seguinte. Estava eu dormindo, deitado, e eu lembro que eu troquei de posição. Eu estava deitado em uma posição, né? E aí na hora eu fiz assim, na hora eu senti que foi um movimento meio brusco, sabe assim? Eu simplesmente, pá, virei. Na exata hora que eu virei de lado de posição, eu senti na hora tudo girando. E foi assim, gente, foi muito forte. Tontura, vertigem, uma vez ou outra na vida você sente por algum motivo ou por outro, sei lá, viajando de carro, ou indo em muitos brinquedos de parques, né, com brinquedos que giram e tal. Então, acontecem episódios isolados, enfim. Mas neste caso foi assim, foi muito intenso. Simplesmente assim, girava muito, muito forte. Troquei de posição, né, onde eu estava dormindo, né, então virei minha cabeça daqui para o outro lado. Enfim, foi muito forte. Tanto que eu pensei, e agora? Como é que eu vou me levantar daqui? E depois, tá, assim, na verdade, primeiro eu tentei, né? Bom, vou ficar sentado. Apoiei minha cabeça assim, né, de sentado. Esperei passar um pouco, consegui me alimentar bebendo um suco de laranja, enfim, consegui. E aí depois, quando eu tentei me levantar, para minha surpresa, eu consegui me levantar. Consegui andar e tava de boa. Então, parece que deitado ali, tentando me mexer deitado, tava pior. E quando eu me levantei, não estava tão tonto assim. Então ficou aquela coisa meio estranha, né? Porque eu achava que eu nem iria conseguir me levantar, porque eu iria me levantar e ia ficar tudo girando também. Mas enfim, ok. Só que isso perdurou, tá, gente? Foram dias assim, lógico. No momento em que aconteceu, foi o pior. Foi a pior intensidade, foi ali, na hora que aconteceu. Depois, assim, durante o dia, no dia seguinte, continuou, gente, continuou. Uma semana, tanto que eu fiquei uma semana, 7 dias sem ir pra academia, né? Geralmente eu vou pra academia todos os dias. Então eu fiquei 7 dias seguidos sem ir pra academia, por motivos óbvios, né? Então fiquei ali mais de molho pra me recuperar mesmo. Só que aquilo, né? Passado uma semana, ainda não estava 100% recuperado, ainda senti uma tontura. E essa tontura que depois ficou, eu vou relatar agora como é que era, né? Bom, já se inscreve no canal também, ativa as notificações. Eu faço aqui, tá, gente, mais vídeos de nutrição. Eu sou nutricionista, para quem não me conhecia. Mas eu também falo sobre outras coisas, né, que geralmente sempre envolvem de alguma forma saúde, como esse vídeo aqui, né? Vídeos como esse, em que eu relato alguma coisinha de sintomas. Geralmente o pessoal gosta bastante, compartilha bastante, porque, na verdade, é uma coisa que acontece com muita gente, né? Então, as pessoas buscam sobre aquilo e acabam, às vezes, achando algum vídeo meu, por exemplo. Talvez seja o caso desse aqui de agora. Você passou por isso, talvez, então... É uma forma de troca, né, de informação, de experiência. E aí, voltando, depois, com o passar dos dias, a tontura que ficou foi o seguinte: eu consegui fazer tudo em pé. Ia fazer minhas coisas, minha comida, comia. No primeiro dia, assim, eu não estava conseguindo comer muito, sabe? Aquela tontura estava me deixando um pouco enjoado de não conseguir ter fome também, né? Então, atrapalhou um pouco no apetite ali no primeiro dia, acho que no dia seguinte também. Mas depois já comia normal, apetite normal, comendo tudo normal. A questão é que ainda sentia tontura, mas comia normalmente. E como era essa tontura que ficou depois, né? Bom, eu levantava, fazia tudo como eu falei. A tontura era somente quando eu movimentava demais a cabeça. Então, por exemplo, se eu simplesmente fosse no guarda-roupa, como aconteceu uma vez, eu fui no guarda-roupa procurar um negócio assim, olhando pra cima. Eu fiquei um tempinho assim procurando. Quando eu reposicionei, fiquei um pouco tonto. Então, basicamente, quando eu mudava demais a cabeça de posição, que basicamente o que acontecia frequentemente era quando eu estava deitado e me levantava, aí às vezes vinha tontura. Ou vice-versa, quando eu estava em pé e deitava no sofá, aí vinha uma tontura na hora que eu deitava. E como é que era isso? Não acontecia sempre. Tinha vezes que eu me levantava ou deitava que não vinha uma tontura. Mas, quando vinha... era assim, pela troca de posição da cabeça. A cabeça tá aqui paradinha, de boa. Se eu fizer alguma coisa que eu vá deitar, ou enfim, mudar o eixo daqui de onde ela está agora, aí vinha a tontura. Como é que era essa tontura? Por exemplo, eu tô em pé. Estava em pé, aí me deitava. Quando eu me deitava, demorava uns 2, 3 segundos, ela girando. A sensação era que assim, tava assim, girando, chacoalhando, e aí
estabilizava. Quando eu estava, por exemplo, deitado, obviamente, eu já não me levantava de vez, né, para evitar essa tontura. Então, primeiro eu ficava sentado na cama e depois me levantava. Mas nesse sentar, eu já sentava e ouvia, assim, por exemplo, um objeto na minha frente girando. Eu sabia que o objeto estava parado, mas ele ficava meio que... Aí eu esperava 2, 3 segundos, aí passava 2, 3 segundos mais ou menos, tá? Estabilizava, eu levantava. Então, é claro que, assim, eu estava passando os dias e eu já estava vendo que... Eu já estava entendendo como é que estava a tontura, eu estava aprendendo a lidar com ela. Mas no fundo, né, gente, não é normal, né? Ninguém precisa ficar passando por isso. Então é lógico, tive que procurar uma ajuda, né, médica, né? Então eu passei por uma clínica geral, ela me passou algumas orientações, depois procurei, né? Ela me indicou, né? Porque na época eu pensei, acho que eu tenho que procurar neurologista, mas a clínica geral falou, não, procure otorrinolaringologista. Foi o que eu fiz. Marquei com o otorrino. Então passei por uma clínica geral e depois por um otorrino. Basicamente elas passaram exames, né? Ah, chegou a passar também um medicamento para tontura. Não vou passar o nome do medicamento por motivos óbvios, né? Porque, enfim, não existe só um medicamento para tontura. Então usei o que ela me recomendou, a dosagem que ela recomendou e a forma de uso, né? De quanto tempo usar aquele comprimido. Então não cabe falar sobre isso aqui no vídeo. Então fiz o uso do medicamento. Quando eu fui na otorrino, ela me passou o mesmo medicamento. Ela falou, esse medicamento ele serve, pode continuar usando. E ela me passou um outro. Esse segundo medicamento eu não cheguei a comprar, porque eu já estava melhorando. Mas, de qualquer forma, a receita ficou comigo. Caso eu precisasse, né, eu compraria esse segundo medicamento para usar também. Mas não precisei usar não, tá? Só fiquei naquele primeiro mesmo. Tanto que a cartelinha dele eu nem cheguei a usar toda. Bom, então basicamente elas pediram exames. Fiz os exames, né? Foram algumas baterias de exames, mas basicamente todos eles eu fiz de uma vez só. Então eu marquei num local que foi o fonoaudiólogo que fez vários exames, né? Teve audiometria, teve um tal de Bera, enfim, vários nomezinhos lá, né? E ok, nesses exames que eu fiz lá com o fonoaudiólogo, depois eu voltei, né, para otorrino, e basicamente, né, nada de grave, graças a Deus, mas o que foi dito pra mim foi o seguinte, né? Quando eu fui lá no fonoaudiólogo com os exames, ele falou, olha, não foi labirintite, porque geralmente pensa isso, né? A gente pensa isso, de que, será que foi um quadro de labirintite? Porque, sério, ficou, né, 2 semanas, 3 semanas, um resquício ali ainda de tontura, que foi passando com o tempo, como eu falei. E, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, teve um dia que, sei lá, acho que já tinha passado 2 semanas, não lembro, e não lembro ao certo, então já tinha passado um tempo e chegou um fim de semana, do domingo pra segunda eu tava bem. Domingo eu fiquei bem, aí eu pensei, poxa, será que eu melhorei? Chegou na segunda, amanheceu segunda, bem também. Eu falei, eu acho que eu melhorei. Quando chegou numa terça-feira, no dia seguinte, que eu fui pra academia, eu fiquei tonto. Eu tava andando e tonto. Tanto que eu fui pra academia, academia aqui no meu prédio, tá? Eu fiz, acho que nem 5 minutos de academia. Eu vi que eu não tava bem. Movimento bobo, assim, de movimentar a cabeça, eu tava tonto. Aí eu voltei pra casa, né? Subi pro apartamento de volta porque eu vi que eu não tava bem. Aí reposei, cochilei e aí fui melhorando de novo. Mas eu fiquei um pouco preocupado porque eu tava melhorando. Tava bem melhor já, achando que eu tava até já recuperado e tive essa recaída. Mas depois dessa recaída não teve outra recaída, então fui melhorando, tanto que eu já estou bem aqui hoje, né? Então basicamente no resumo, né, da obra aí, do investigar, não foi labirintite. Quando eu fiz os exames com o fonoaudiólogo, já tinha quase um mês daquele episódio inicial. Então já tinha passado bastante tempo. Mas ele falou que, olha, mesmo quase um mês depois, se tivesse sido labirintite, eu iria identificar aqui nesses exames. Então não foi labirintite. Aí aquilo, né? Eu já tive Covid. Já tem alguns meses que eu tive Covid, mas a gente pensa, né? Será que algum sintoma pós-Covid que talvez só apareceu agora? Então a gente não tem como saber ao certo. Será que foi por conta da Covid? Será que foi por conta desse outro motivo que eu vou falar agora? Pelos tais dos cristais. Então não deu pra bater o martelo do que foi. Pelo menos não era nada de grave, né? Porque nesses exames que eu fiz ali, poderia identificar alguma coisinha, não tão simples assim, mas foi descartado. E também não foi labirintite. Então as únicas coisas foram essas, né? Que foram descartadas, mas o que foi exatamente também não foi confirmado. Se pode ter sido da Covid ou se pode ter sido dos cristais. Vou explicar sobre isso. Ele explicou o seguinte, que aqui a gente tem o labirinto, né, perto do ouvido, e dentro do labirinto tem esses tais de cristais.
Às vezes, quando eu me movimentei, e aí eu puxando, né, o que eu lembro, pode ter sido isso. Porque eu lembro exatamente que foi quando eu me movimentei dormindo, lembra que eu falei? Quando eu me troquei de posição dormindo, na hora eu senti a tontura. Então pode ser que ali, algum movimento brusco, os cristais saíram do lugar. Então esses cristais, ele explicou que quando eles saem do lugar, a pessoa fica tonta e fica sentindo exatamente o que eu relatei. De você, por exemplo, vai se levantar, a cabeça gira por um tempinho e depois estabiliza. Então ele falou que é bem típico disso. Então pode realmente ter sido isso, os cristais. E pode ter sido que eu mesmo, no meu dia a dia, se movimentando ali, eu mesmo acabei reposicionando os cristais no lugar, por isso que eu estava melhorando, tá? Tanto que nas manobras que ele fez ali durante os exames, ele falou que naquele momento do exame, teve um exame mesmo que ele me deita e me levanta assim, né? A postura, o tronco, e ele fica, eu fico olhando pro rosto dele, ele fica olhando pro meu olho e para os meus olhos, e ele disse que não viu, ele viu que naquele momento os meus cristais não estavam fora do lugar. Então naquele momento os meus cristais não estavam fora do lugar, então pode ter sido isso. Ele saiu do lugar, com o tempo ele acabou voltando para o lugar, e ele falou que, olha, depois do ocorrido, se você passar um mês e não acontecer mais nada, provavelmente era isso. O cristal saiu do lugar, gerou aquele sintoma todo, já reposicionou sozinho e vida que segue. Caso, né, mas também teria a possibilidade de, se ele tivesse, por exemplo, se eu tivesse ido para fazer os exames mais recente do ocorrido, talvez os cristais ainda estivessem fora do lugar, então parece que tem algum tipo de manobra que ele faz para poder reposicionar ele mesmo, né, o profissional. Mas no meu caso, já tinha passado esse tempo todo, então ele disse que naquele momento não estava fora do lugar, então talvez, se foi isso, o meu próprio organismo ali, nos movimentos, eu já tinha reposicionado. Então, ficou essa coisa. Será que foram os cristais? Pode ter sido, mas ficou essa coisa aí de possibilidade. Mas é isso, né? Eu acho que possa ter sido isso por conta disso, né? De que foi com um movimento que a tontura veio. A tontura veio e iniciou quando eu fiz um movimento enquanto eu estava dormindo. Troquei de posição e a tontura veio. Então, de um modo geral, se você se identificou com alguma coisa ou outra, ok. Mas a mensagem final é: procure a avaliação, investigue. Por quê? Pode ser coisa simples, embora seja bem chato, né, o sintoma da tontura, mas pode ser algo simples, né, que depois vai passar. Mas também pode ser algo não tão simples, o motivo da tontura. Então, você não pode, né, ficar assim, sem saber, né, sem investigar. Então, a minha recomendação é: procure. Caso você não consiga marcar um otorrino de imediato, marca para a data que tiver. Enquanto isso, procura uma emergência, procura um clínico geral, se tiver uma data mais próxima. Então vai se consultando para poder ir investigando, faz os exames, tá? E para que você não fique com dúvida do que possa ter sido. Então basicamente, né, isso que aconteceu comigo aí realmente, né, foi bem assim, diferente, porque foi uma tontura que os resquícios da tontura durou bastante tempo, tá? Bastante tempo, 3 semanas ali ainda sentindo algum resquício de tontura. Então, depois de um mês, assim, mais ou menos, eu posso dizer que, bom, passou a tontura mesmo, né? Passou de fato. Então demorou bastante, né? Não foi uma tontura de um dia, foi algo realmente bem diferente, por isso que eu quis falar aqui, fazer um vídeo sobre isso. Então, se você teve algo parecido, embora tenha durado menos tempo do que isso, né? Se foi só um dia, ou 2, ou 3, ou 4, uma semana também, se demorou 2 semanas, comente aqui a sua experiência. Você investigou, deu tudo certo, enfim, compartilhe esse vídeo e é isso, vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.